Olá, vamos resolver uma questão de funções de geometria analítica que caiu no exame específico da UERJ lá em 2004. Então, se liga aí. Questão número 3. No plano cartesiano, encontramos a parábola y igual a 2x² e as retas paralelas r, y igual a 3x e s, y igual a 3x mais 2. A reta R intercepta a parábola em A e B, a reta S em C e D. Unindo estes pontos, formamos o trapézio convexo ABCD. Existe ainda uma reta T, paralela às retas R e S, que tangencia a parábola no ponto P. Determine, letra A equação da reta T e as coordenadas do ponto P. Então, antes de resolver a questão da UERJ, eu te deixo o convite para você ir no Instagram, se inscrever na minha página lá. Lá você vai encontrar dicas de matemática e vídeos de outros concursos. Então, dá uma passada lá. Se gostar, se inscreva no canal também do Instagram. Não se esquecendo de se inscrever aqui e curtir os vídeos se gostar do conteúdo. Resolvendo então a questão aqui da UERJ, nós temos uma parábola, y igual a 2x², uma reta que ele diz que é y igual a 3x mais 2, e uma outra reta que ele chama de S, que é y igual a 3x. Ele pede a equação da reta T, que é paralela a essas duas retas, e ele pede também o ponto de tangência, já que essa reta é tangente à parábola. Então, antes de a gente começar a resolver o exercício, deixa eu te explicar por que eu já coloquei o gráfico aqui. Primeiro eu coloquei para já adiantar nosso trabalho, mas como é que eu faria esse gráfico? Parábola y igual a 2x² é aquela parábola mais simples, em que o b e c são iguais a zero. Então, é uma parábola com vértice na origem. Essa reta y igual a 3x mais 2, o ponto de interseção dela com o eixo y é quando x é zero. Então, 2 é o ponto de interseção. Essa reta vai cruzar a parábola em dois pontos, como ele fala aí no enunciado. Os pontos são C e D. E a outra reta, y igual a 3x, o termo independente é igual a zero, melhor dizendo, é essa reta passando pela origem. E ela tem a mesma inclinação da reta R, porque elas possuem o mesmo coeficiente angular, ou a mesma taxa de variação, então elas são paralelas. E a reta T, que vai ser paralela a essas duas, segundo o enunciado, vai começar igual, só vai terminar diferente, porque o ponto de interseção com o eixo Y é outro, senão ela seria coincidente. E não tem como ser coincidente aqui. Inclusive, por construção, essa reta, a gente vai achar o termo independente dela um número negativo, porque ela é crescente, porque esses valores aqui são positivos para todos eles, né? A inclinação dela aqui é dessa forma porque ela é crescente. E se o ponto é tangente e ela é crescente, a inclinação é a mesma e eu só posso ter esse ponto de interseção aqui em y negativo. Então, conforme você for fazendo as contas, você vai ver que essas coisas vão se encaixando. Então, você já pode começar o exercício conferindo o que você vai estar achando. Vamos lá. Eu sei que a reta começa diferente, falta determinar o n. Bom, como é que eu vou fazer isso? Essa reta que a gente está procurando, que eles chamam de t, ela é tangente à parábola. Então, ela tem um ponto em comum. Então, eu posso igualar as duas expressões. Então, igualando as duas expressões, nós vamos ter 2x², que é a parábola, igual 3x mais n. E aí a gente vai determinar quem é esse n. Bom, resolvendo isso aí, nós temos 2x² menos 3x menos n igual a zero. Eu tenho aqui uma incógnita para resolver o n, que é justamente esse n, que é o que eu estou procurando aqui, que é o termo independente da reta t. Como é que eu vou achar esse n? Ora, basta você observar que se a reta tangencia a parábola, ela tem que ter uma solução em x única. Tem que ser única essa solução. Porque se você não tiver uma solução única, o que acontece? Você vai ter dois pontos de contato, como as outras retas. E quando é que eu tenho uma equação de segundo grau com as soluções iguais? Ora, quando o delta é igual a zero. Então, o delta para essa equação do segundo grau, para essa situação, tem que ser igual a zero, não tem jeito. Vai tocar a parábola ali num único ponto. Então, se o delta for zero, a expressão que eu tenho é b² menos 4ac, no caso aqui o c é n, isso tem que dar zero. Esse meu delta tem que dar zero, para eu ter uma única solução.
Então, 9 mais 8n igual a 0. Ora, 8n é igual a menos 9, divide por 8, vai ficar 9 oitavos negativos. Então, a minha reta T, a reta T tem equação y igual a 3x menos 9 oitavos, como a gente esperava ter, já que o ponto de interseção aqui em y tem que ser um número negativo. Você pode deixar a resposta assim na forma reduzida. Se quiser colocar na forma geral, basta multiplicar tudo por 8. Então tem 8y igual a 24x, e esse 8 que eu multipliquei aqui por 9 vai cortar com 8 de baixo, vai ficar menos 9. Ou seja, 24x menos 8y menos 9 igual a 0. Também poderia dar a resposta assim ou assim, tá? As duas. O bom da prova discursiva é isso. Você pode dar a resposta de mais de uma forma. Tá, um problema está resolvido. O outro, ponto P, que é justamente o ponto de tangência. Bom, a gente vai aproveitar o mesmo resultado, porque esse n que a gente achou é o n dessa equação. Quando você substituir aqui, vai zerar. Então, eu vou estar resolvendo uma equação de segundo grau com meu delta igual a 0. A gente já sabe disso. Então, a segunda parte da minha equação de segundo grau vai ser menos b menos menos 3, mais 3, mais ou menos 0, que é o delta, sobre 2 vezes a. 2 vezes 2. Cuidado agora da hora do a, porque o a é 2. Então, a nossa solução aqui, como eu falei, vai ser repetido. 3 quartos, né? 3 mais 0, 3 menos 0, sempre vai dar 3, 3 quartos. Então, esse ponto aqui, para a abscissa, 3 quartos. Para a gente achar a ordenada, a gente substitui. Você pode substituir tanto na função do segundo grau ou na que você acabou de determinar, porque esse ponto ele é comum tanto à parábola quanto à reta. Eu vou substituir na do segundo grau, tá? Então, y é igual a 2x ao quadrado, só que aqui é x, 3 quartos. Então, 3 quartos ao quadrado, né? No lugar do x eu coloquei 3 quartos. Portanto, y vai ser igual a 2 vezes quadrado de 3, 9, quadrado de 4, 16. Simplifica, né? Isso vai dar y igual a 9 oitavos. Portanto, o ponto P, que é o ponto aqui de tangência, tem coordenadas x igual a 3 quartos e y igual a 9 oitavos. Vamos resolver agora o item B. B, a área do trapézio convexo ABCD. Então, resolvendo aí o item B, a gente vai calcular a área desse trapézio, que é justamente formado pelos pontos de interseção das retas com a parábola. E aí, para a gente resolver esse exercício, a gente vai apelar para a geometria analítica. Para isso, eu vou usar esse dispositivo aqui, que calcula a área de polígono. Lá no Instagram, eu já fiz um vídeo falando sobre esse dispositivo. Então, mais um motivo para você dar uma olhada lá no Instagram, os vídeos que eu tenho publicado por lá. Então, preciso saber quais são as coordenadas do vértice A, B, C e D. Depois a gente vai falar ali sobre aquele dispositivo. O vértice A é a origem. Esse eu não preciso nem fazer o cálculo porque já está pronto ali. O A é 0, 0. E com as próprias contas a gente concluiria isso, tá? O ponto B é a interseção dessa reta y igual a 3x com a parábola. Se é um ponto de encontro, eu vou igualar as duas funções. Igualando as duas funções, eu tenho 2x ao quadrado igual a 3x. Ponto de encontro entre a reta y igual a 3x é a parábola 2x ao quadrado. Vou passar o 3x para o lado de cá, 2x ao quadrado menos 3x igual a 0, virou uma equação de segundo grau incompleta, em que dá para resolver colocando x em evidência. Colocando x em evidência, eu tenho 2x menos 3 igual a 0. O produto de dois números é igual a 0 quando um deles é igual a 0. Então, esse é igual a 0, x igual a 0, que é um dos x que você já achou, ou x é igual a menos, na verdade, né, passei para o outro lado, vai ficar 3 meios. Que eu tenho a equação 2x menos 3 igual a 0, passo 3 para o outro lado, fica positivo. E aí eu tenho outro ponto que é 3 meios. Era esperado eu achar dois valores para x? Sim, porque a reta ela corta, né, a parábola em dois pontos distintos. Ó. A gente não está falando mais da reta tangente, a gente está falando da reta que é secante à parábola. Um é 0, como nós confirmamos ali, e esse outro é 3 meios. Tá? Bom, beleza.
0, eu já sei que a ordenada vai ser 0. Basta eu substituir em qualquer uma das duas funções que eu concluo isso. Se x for 0, y vai ser 0 também. Mas falta o outro, o ponto B. Então, eu vou escolher uma das duas funções para substituir e achar qual o valor ali da minha ordenada relativa ao ponto B. Eu vou escolher a primeira função, tá? Então, se x for igual a 3 meios, substituindo em y igual a 2x ao quadrado, eu vou ter 2 vezes 3 meios ao quadrado. Isso aqui vai ser y igual a 2 vezes 9 quartos. Então, simplificando ali, vai dar 9 sobre 2. Então, quando x vale 3 meios, y vale 9 sobre 2. Essa é a coordenada do ponto B. 3 meios e 9 sobre 2. Ponto C. O ponto C você tem a interseção dessa reta com a parábola. Então, no ponto C eu tenho a reta y igual a 3x mais 2 igual a parábola 2x ao quadrado, igualando as duas expressões. Vou jogar tudo para cá. Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O delta, 9. Aqui vai dar positivo, mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, nosso delta vai dar 25, Delta bacaninha, né? Delta deu 25. Então, x é igual a menos b. Então, cuidado agora, vamos ver o valor de b. Tá aqui, o b é negativo, então menos 3 mais 3, mais ou menos a raiz de 25, que é o delta, que vai dar 5, sobre 2 vezes a. Cuidado que o a é 2, então 2 vezes 2, 4. Aqui vamos sair duas soluções. E, de novo, era esperado eu encontrar duas soluções? Era, porque eu tenho essa reta cortando a parábola aqui em C e também em D. Inclusive, a gente vai achar um valor positivo, só projetar o ponto com o eixo X, e outro valor a gente vai ter que achar negativo. Então, esses pontos aí quais são? 3 mais 5 vai dar 8. 8 dividido por 4, 2. Então, achei um dos pontos, que é justamente o ponto C. O outro vai ser 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 sobre 4, você divide por 2 em cima e embaixo, vai dar meio. No caso, menos meio. E menos meio. E é justamente o outro ponto que eu tinha que achar, um valor negativo. É só você projetar o ponto aqui sobre o eixo. E aí a gente confere que o nosso gráfico está certinho, né? Bom, faltam as ordenadas. Quer dizer, eu já achei o ponto C tem abscissa 2. E a ordenada dele eu escolho ou a reta ou a parábola para fazer a substituição. Eu vou escolher a parábola. Olha só. Aliás, tanto faz. Eu vou escolher um aqui para resolver para x igual a 2. Para mim eu vou usar a parábola para você ver que tanto faz, vai dar a mesma coisa. Olha só. No lugar de x eu vou colocar 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu tenho y igual a 8. Se eu colocasse na parábola, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Mesma coisa, tá? Para x igual a menos meio, isso eu vou escrever, y eu tenho 2 vezes menos meio no lugar de x ao quadrado. Isso aqui vai dar 1/4 positivo. Então, fica 2 vezes 1/4. Simplifica por 2, dá meio. Então, D tem coordenadas menos meio e meio. Vou precisar apagar o quadro para poder fazer o dispositivo, tá? Mas os pontos são esses, estão aí. Usando o dispositivo, então, para achar a área. Esse dispositivo ele é usado para achar a área de polígono. Você dificilmente encontra nos livros de ensino médio atuais, mas nos livros mais antigos vocês encontram. O que vocês encontram hoje em dia é um dispositivo que, na verdade, é um determinante e ele serve para calcular a área de triângulos. E esse determinante, eu poderia compactá-lo até nesse dispositivo. Quer dizer, qual a ideia quando você tem um polígono com um número de lados maior do que 3, ou seja, não é um triângulo? Você subdividir esse polígono em triângulos, porque geralmente você sempre procura triângulos que ele tem várias propriedades e você tem inúmeras fórmulas para calcular a área de triângulo. Mas você pode usar esse dispositivo seguramente para calcular a área de polígonos que você chega às mesmas conclusões, tá? Só tem um detalhe. Primeira coisa, o resultado que você achar ali
você vai ter que colocar em módulo, caso seja negativo, porque você está trabalhando com área. E o outro é o seguinte, eu escolho um ponto, tá? O ponto seguinte que eu escolhi para colocar nesse dispositivo, ele tem que estar no sentido horário ou anti-horário. Eu tenho que escolher então o sentido para girar. Eu escolhi para x1, y1, o ponto A. E eu vou girar no anti-horário, tá? Então x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. E aí nesse dispositivo, na última linha, eu acrescento o que eu usei na primeira. Então como vai ficar isso? Vou substituir aqui as coordenadas que nós obtivemos. Ó. Então a área do trapézio, meio vezes. Aí coloca ó, os pontos 0, 0, 3 meios, 9 meios, 2, 8, menos meio, meio, e repito o que eu usei no início. A multiplicação desse dispositivo é em diagonais, bem parecido com o que você faz lá em determinante. E nesse posicionamento aqui você vai manter o sinal do produto, e no posicionamento ao contrário você vai trocar o sinal. Então vamos lá, então a área vai ser meio que multiplica 0, ó, 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 2, 12. Mantém o sinal positivo, 12. 2 vezes meio dá 1, né? E mantém o sinal positivo, tá? Menos meio vezes 0, continua dando 0. Quando dá 0, você não precisa nem escrever, tá? Só estou escrevendo aqui para ilustrar. Diagonais contrárias, ó. 3 meio vezes 0, 0. Continua dando 0, não tem nem importância com o sinal. 2 vezes 9 meios, o 2 de cima vai cortar com o 2 de baixo, vai ficar 9, só que 9 positivo, eu tenho que trocar o sinal, fica menos 9. Aqui vai dar menos 4, quando eu troco o sinal, mais 4. E aqui vai dar 0 de novo, e eu não me preocupo com o sinal. Tá? Bom, agora a gente vai fazer as contas aí. 13, 13 com 4, 17, 17 menos 9, 17 menos 9 dá 8. Então, a nossa área vai ser meio vezes 8, não precisa colocar em módulo que ele já deu positivo, e isso aqui vai dar 4 unidades de área. Tá? Então essa é a área do trapézio. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, vá lá no Instagram, dá uma olhada lá nos vídeos, se inscreva também lá, se inscreva aqui, deixe seus comentários, que isso ajuda bastante a gente dar continuidade no trabalho. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo. Tchauzinho.